Crônicas de Machado de Assis. Essa é a crônica do dia 18 de outubro de 1861. Segundo vídeo, porque o primeiro a gente teve uma introdução. Então a gente tem aqui os tópicos, pelo menos na minha edição, os tópicos dessa crônica. Decisão do oráculo, a história de uma moça rica, comentários dos Beatos e comentários de Gil. Lembre-se que Gil aqui é o nome que Machado de Assis está usando para assinar essa crônica. Ele vai continuar usando esse nome nos comentários da semana, no Jornal Diário do Rio de Janeiro, acho que por umas 10 crônicas até ele começar a assinar como MC, deixa eu só ver aqui, MA. Então a gente tem os tópicos, né? Comentários de Gil, Copacabana, a baleia e a chuva. Um capitão de Solferino e o príncipe Maximiliano. Recusa de funeral a Cavour. Batuta a Carlos Gomes e o rebequista Vinin e os mosqueteiros da rainha. Então, bastante coisas, mas lembre-se como se fosse uma revista, né? Revista no sentido de uma publicação com variedades, né? Bom, acho melhor chamar isso de crônica mesmo. Eu só falo como se fosse uma revista porque hoje em dia a gente tem muito crônica como... o escritor vai lá, escolhe um tema, né, e se aprofunda naquele tema. Muitas vezes faz até aquela coisa, a crônica sobre a falta de criatividade, a crônica porque eu tenho que... O meu prazo para entregar a crônica está quase acabando, aí eu olho um cachorrinho passando na rua e eu faço a crônica sobre isso, né? Lembre-se que é o tipo de crônica que o Machado de Assis faz aqui, é um comentário realmente semanal, né? Por isso que é comentário da semana. Então ele olha o que está acontecendo no Brasil e vai lá e fala, olha, estreou essa peça, aconteceu isso daqui, aconteceu isso outro. E é claro, por conta disso, que a gente precisa tanto do conhecimento histórico ali, precisa entender o contexto, porque senão a gente não entende o Machado, né? O Machado não está escrevendo sobre um cachorrinho que ele viu na rua. Bom, então vamos lá. Consultei-me e encomendei-me às sibilas. Já começa, né? Consultei-me e encomendei-me às sibilas. Se você não assistiu aqui no canal a crônica de 12 de outubro de 1861, a crônica anterior, né, na semana anterior, para o Machado de Assis, talvez você tenha um ou dois problemas. O primeiro problema seria entender o que é sibila, né? Lembre-se que sibila é um tipo de profeta, né? Uma oráculo. Então essa é a sibila, a mulher que previu o futuro. Mas mesmo assim, consultei-me, encomendei-me às sibilas, você pode pensar, ele está jogando essa frase ao vento. Não, lembre-se que na crônica de 12 de outubro, ele comentou sobre duas mulheres ali na corte que começaram a fazer fama, né? Prevendo o futuro, dando conselhos, esse tipo de coisa. E aí o que a imprensa fez? É claro que a imprensa caiu de pau nessas duas mulheres, porque afinal de contas, né, você vai acreditar em mulher prevendo o futuro aí? E aí o Machado de Assis toma as dores dessas duas mulheres e fala que este século não consegue entender, né, as crenças dos antigos, as crenças singelas dos antigos, né? É claro que a gente viu na crônica passada que não dá para entender se tomar as dores como efetivamente defendendo essas duas sibilas, porque a gente sente o tom de ironia. Ele fala, por exemplo, que se elas falassem que a nova empreitada dele, que é escrever essas crônicas, se elas falassem que não rola, ele simplesmente ia quebrar a pena dele e nunca mais escrever. É claro que isso é ironia, né? E lembre-se, ele falou então, então eu vou me consultar com elas, se elas falarem isso, acabou pra mim, né? E nessa semana ele fala que se consultou com ela, o que eu acredito
Que é uma mentira, ele não consultou. Não é uma mentira, né? Ele tá brincando aqui, né? Consultei e encomendei-me as sibilas. Fiz bem, acho. Cada qual, na ocasião de cometer uma empresa, encomenda-se a sua devoção. Empresa aqui é empreitada, né? É um projeto. Né? Então, cada qual encomenda-se a sua devoção. Então, se eu sou budista, eu vou fazer um ritual budista. Se eu sou umbandista, eu vou me encomendar às entidades. Se eu sou... e assim por diante. E aí ele fala, e o próprio bandido italiano não sai a matar sem ter queimado 2 velas à Madonna de sua fé. Eu creio nas sibilas, por isso as preferi. Primeiro, contexto histórico fantástico. Não, antes disso, deixa eu dar Madonna, né? Lembre-se, Madonna não foi sempre a mulher que canta lá e que tá ficando bem velha, né? Não é essa Madonna. Madonna é a representação de Maria, ok? O que é Madonna? Em italiano, em latim, é minha senhora, né? Madonna, ok? Então, toda a representação de Maria a gente vai falar Madonna, né? Tem a Madonna com Jesus nos braços, né? Jesus morto nos braços, que é muito famosa, e diversas outras Madonas. Então, isso é ótimo. Só que aí a gente vem essa história aqui de o bandido italiano. Isso é... Bom, primeira opção, bandido italiano, ele está falando de qualquer bandido italiano, né? Então tá, o bandido italiano. Só que o problema é o seguinte. Por que ele falaria sobre o bandido italiano, né? Segunda opção, ele está falando sobre a máfia. Só que lembre-se, a máfia, como a gente a conhece, né? Com os caras lá com terno, chapéu, com aquelas metralhadoras. Esqueci o nome daquela metralhadora. Tem um nome para aquela, com um lugar de colocar a munição circular assim. Bom, mas também não pode ser aquilo ali, né? Porque eu não sei se você concorda, Machado de Assis provavelmente não assistiu o Poderoso Chefão, provavelmente, né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, sim, há relação com a máfia italiana, mas não com a máfia italiana do Poderoso Chefão. A gente está falando de um período anterior, né? Deixa eu ler para você algo, e aí vamos conversar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na Itália em 1861, ok? Então, vamos lá. A partir de 1860, o ano em que o novo Estado italiano unificado apossou-se da Sicília e dos Estados Papais, os papas se tornaram hostis ao Estado. Lembre-se que o trecho que eu coloco ali é um trecho do meio de algum site que eu peguei, que é o trecho relevante para a gente, né? Então, geralmente eu coloco, nesse caso eu não coloquei, mas geralmente eu coloco ali a referência para você ter mais contexto. Olha, eu coloquei um vídeo, só que o vídeo está em inglês, eu não achei vídeo em português sobre isso que a gente vai falar, né? Então deixa eu te dar o contexto do contexto que eu estou te dando aqui. Lembre-se, na verdade eu tenho uma outra observação a fazer que eu acho que vai ajudar melhor, em vez de eu dar o contexto. Ressurgimento. Vamos falar sobre o ressurgimento, depois a gente volta para a nota anterior. Movimento na história italiana que buscou entre 1815 e 1870 unificar o país. Ok? Então até 1815 o país era lá uma coleção de pequenos estados submetidos a potências estrangeiras. Ok? Tenha isso em mente. Em 18 de fevereiro de 1861, lembra-se que eu falei no primeiro vídeo? Então a gente está falando de coisa que aconteceu agora há pouco, alguns meses passados. Vítor Emanuel II reuniu em Turim
os deputados de todos os estados que reconheciam sua autoridade e assumiu em 17 de março, ontem, o título de rei da Itália, por graça de Deus e vontade da nação. Então, ótimo. Lembre-se que o Vítor Emanuel II passou a ser o rei da Itália em 1861, mas já desde 1815 a gente tem esse movimento de unificação da Itália, né? Voltemos para a nossa data, a nossa nota anterior. A partir de 1860, o ano em que o novo Estado italiano unificado apossou-se da Sicília e dos Estados Papais. Então lembre-se, já havia um movimento e o novo Estado italiano já existia, né? Em 1861 foi a coroação, né? Mas antes disso já existia. Bom, e aí o que aconteceu em 1860? Esse Estado novo, que está tentando pegar a Itália inteira, tentou se apossar da Sicília. Isso é importante porque ela era uma ilha com um forte espírito de independência, porque a Sicília ela sofreu lá desde os tempos de, sei lá, desde os gregos, desde antes dos gregos. A Sicília sofreu invasão depois de invasão, né? Sofreu com os vikings, sofreu com os romanos, né? Então, isso é importante, aquela grande ilha, né, ao sul da Itália. Então o que acontece? Em 1860, esse Estado italiano que está se formando, que vai receber o seu rei em 1861, ele se apossa da Sicília e dos Estados Papais. Isso também é importante. Lembre-se que, né, a Igreja Católica, durante a Idade Média, né, ela era muito poderosa, por dois motivos. Primeiro, politicamente, mas a Igreja Católica tinha autoridade por oposição a poder, né? O que é autoridade? A Igreja Católica que sabia o que era certo ou era errado, né? Então os reis usavam, embora eles tivessem um poder político, eles tivessem um exército ali, mas eles usavam e obedeciam aos conselhos da Igreja Católica, né? Bom, aí o tempo vai se passando, né? Começou lá o renascentismo, os estados, etc, etc. E a igreja foi perdendo o poder político, né? E também um pouco da sua autoridade, porque nesse período aí acontece a reforma protestante. Os protestantes falam, não, peraí, vocês não têm essa autoridade toda aí, a gente tem umas outras ideias, né? Tá, quando a gente chega agora, em 1860, a Igreja Católica, ela é a Igreja Católica, guia para todos os católicos, mas também ela tem muitos territórios onde ela é soberana, onde o Papa, como se fosse o rei, né? E aí o que acontece? Muito dessas terras, é claro, está ali na Itália, que é o centro de todas as coisas, né? Lembre-se, é claro, que o Vaticano, enquanto país, não existe. Isso daqui vai acontecer lá para frente. Aí o que o governo italiano, esse novo governo italiano fez? Não, os estados papais, os estados da Igreja Católica também são nossos, né? Não nossos no sentido eu vou tomar da Igreja Católica, é claro que eles iriam com um discurso de olha, Igreja Católica, nós somos um país, vocês fazem parte desse país, etc, etc. Mas é claro que o Papa não gostou disso, né? O Papa provavelmente falou assim, um país, uma ova, ninguém manda aqui no meu estado. Só que a Nova Itália se apossou desses estados papais, beleza? Então tenha isso em mente. A Sicília, que tem esse forte espírito de independência, né? Que não gosta de gente de fora. A gente é acostumado a pensar como, Sicília são os italianos, mas não nesse momento, né? E não por muito tempo. E os estados papais, né? E aí, é claro, os papas se tornaram hostis ao Estado. Em 1870, daqui 9 anos, o Papa se declarou emboscado pelo Estado italiano e encorajou os católicos a recusar a cooperação com o Estado. Bom, se em 1870, em 9 anos para frente, o Papa declarou oficialmente, olha, eu tô sendo aqui quase que um refém
desse Estado novo? Significa, é claro, que desde 50, 60 anos atrás, desde que a Itália começou a tentar se apossar dos Estados Papais, se você é um bom católico, você não vê isso com bons olhos, né? O Papa só demora tanto tempo para falar isso oficialmente, porque, claro, é um movimento político muito forte, né? Você faz uma coisa dessa, você mais ou menos declara uma guerra ali ideológica, né? Então tenha em mente isso, a gente está num período da história com esse tipo de clima, né? Se você é um bom católico tradicional, você pensa, esse desgraçado desse Estado italiano, né? Se você é um bom católico tradicional da Sicília, você pensa esses desgraçados que querem roubar a propriedade da igreja do Senhor Jesus Cristo e esses desgraçados que querem entrar aqui na nossa ilha e falar o que a gente deve fazer. A gente tem mandado e tem enfrentado inimigos desde sempre e esses caras querem vir aqui, ok? Então você é muito católico, você defende a sua ilha. A Sicília era fortemente católica e sempre teve tradição de ser fechada a estrangeiros, isso que eu falei para vocês. Os atritos entre a igreja e o Estado deram uma grande vantagem às gangues criminosas na Sicília, que alegavam aos cidadãos que cooperar com a polícia, que representava o Estado italiano, era uma atividade anticatólica. Eu não sei se vai ter aqui. Não vai ter aqui no que eu... Na partinha ali que eu copiei no nosso Quizlet, mas vai ter no vídeo falando o seguinte. Já desde o começo do século XIX, desde da época do começo da unificação, lembre-se, 1815, começou a acontecer uma coisa importante na Sicília, né? Aqueles grandes, acho que antes disso ainda, pessoal, antes do começo do século XIX, a Sicília era dividida entre grandes proprietários de terra, né? Houve uma reforma e essas propriedades elas foram distribuídas, né? Não assim, tipo uma revolução comunista, não isso. Mas, por exemplo, a terra não era hereditária mais, né? Não era esses grandes clãs. E aos poucos, essas grandes famílias foram perdendo poder e eles foram tendo que vender parte das terras deles. Okay? Quando essas coisas começam a acontecer, essas coisas que a gente está lendo aqui, a Sicília é composta de um monte de propriedades pequenas, né? Ótimo, você tem propriedades pequenas. Finalmente, minha terra, minha vida, né? Olha que legal, agora a minha vida vai ser uma maravilha, eu vou tirar o meu sustento da terra com dignidade. Não tanto, né? Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os grandes senhores de terra vão querer esculhambar com você, né? Vão querer tomar tua terra, vão querer tomar tua produção. Se você, sei lá, produzir demais, eles não vão gostar. E aí começam a surgir alguns caras ali que falam, olha, eu posso te proteger. Né? Primeiro, banditismo em geral, né? Então, se a gente tem... A gente não tem mais aquele poderoso, né? Imagine, o cara tem lá não sei quantos mil acres, alqueires de terra, né? E o cara tem poder, então ele vai ter lá os seus feitores, etc, que vai impor a ordem ali, né? Vai oprimir todo mundo, mas vai impor a ordem, né? Se você tem um monte de fazendinhas, é a lei ali da terra. Então, primeiro, criminalidade aumenta muito, né? Você atacando ali, roubando, etc. Aí depois começa a aparecer uns carinhas falando assim, olha, ele vai lá na tua fazenda, veja se você reconhece esse discurso. Ele vai lá na tua fazenda e fala assim, olha, eu posso te proteger. Né? Tem esses outros fazendeiros aqui, tem os grandes fazendeiros também, tem esse monte de bandido em volta, essa criminalidade em volta. Então, olha, vai por mim, contrate os meus serviços, eu te protejo dos caras maus. Né? E aí você fala, opa, olha só, olha, e eu pensando que a minha vida era difícil, Deus abençoa, né? Então claro, tá aqui o meu dinheiro, me proteja. E aí, é claro, ele vai vir daqui a algum
alguns dias e falar, olha, proteção, tá todo mundo querendo proteção, a proteção tá muito cara, né? Aí você fala, fazer o quê, né? Mas é a proteção e você paga mais. E outro dia ele vem e falou que era o dobro. Você fala, eu não posso pagar o dobro. Fala, olha, eu se fosse você não parar. Se eu fosse você, não pararia de pagar, porque você precisa de proteção. Você tem bandido aí tudo quanto é lugar. E você decide não pagar e de repente, sei lá, morre um criado teu, sei lá, um filho teu é espancado, né? E provavelmente são os caras que estavam cobrando de você que espancaram o teu filho. E você fala, eu preciso de proteção mesmo. Então a gente tem tanto a criminalidade se expandindo muito, né? Como as primeiras organizações, o que hoje em dia a gente conhece como máfia. Okay? Então vamos lá. Só que nesse momento a gente não via como máfia, né? O nome eles acho que até vão ganhar depois esse nome, e nem via como algo tão organizado assim, né? Isso eles vão adquirindo com o tempo, né? Com o tempo vai surgindo as estruturas hierárquicas, principalmente porque são baseadas em família, né? O respeito pela família e tudo mais. Então o pai, pensa no poderoso chefão, né? O chefe da família ele tem muito poder. Os pais das famílias da máfia, né, tem muito poder, e aí tem um cara que decide quando há conflito entre os pais da família, esse tipo de coisa, né? Bom, mas, voltando aqui, o que a gente tem em 1861 é essa consciência que na Itália é muito crime e tem uns caras muito católicos, né? Eu vou continuar lendo e depois a gente volta a falar sobre isso. Foi nas 2 décadas seguintes, a 1860, que o termo máfia... Olha aí, aqui tem a resposta, eu tinha esquecido disso. Foi nas 2 décadas seguintes, a 1860, que o termo máfia chegou à atenção do público, ainda que na época fosse considerado mais como uma atitude ou código de valores do que uma organização. A primeira menção em documento legal oficial da máfia apareceu no final do século XIX, mas já tinha acontecido antes, né? Quando um tal Dr. Galati foi submetido a ameaças de violência de um mafioso local que estava tentando expulsar Galati de suas terras e tomar conta das mesmas. É claro que com o tempo os mafiosos foram tendo mais e mais poder, e aí não é só receber por serviços, você trabalha para mim, né? O roubo de gado, a cobrança de taxas por proteção e o suborno de oficiais do Estado eram as maiores fontes de renda e proteção da máfia naqueles tempos. A Cosa Nostra também se apossou. Cosa Nostra é essa família mais importante, né? Depois que a gente vai começar a chamar de máfia, né? A Cosa Nostra se apossou de juramentos e rituais maçônicos, como a famosa cerimônia de iniciação. Okay? Então tenha tudo isso em mente. Quando o Machado de Assis fala, o próprio bandido italiano não sai a matar sem ter queimado 2 velas à Madonna de sua fé, a Virgem Maria, a Santa Virgem Maria de sua fé, ele está se referindo a tudo isso, ok? Isso, é claro que ele não vai explicar porque isso é o que está acontecendo. Ninguém falaria, por exemplo, do Covid se eu estou escrevendo, quer dizer, mencionaria assim, de passagem, se eu estou escrevendo sobre, sei lá, uma peça de teatro que... Não, peça de teatro não está tendo, vamos lá, um exemplo melhor. Sei lá, um conflito armado na Síria, né? Uma pessoa lendo uma crônica dessa daqui 100 anos não receberia a explicação, olha, esse conflito aconteceu em qual contexto? Nos Estados Unidos, o Biden venceu a eleição, substituindo o presidente anterior Trump, e estava acontecendo o Covid. No Brasil, né, a pessoa não está estudando história, né, a pessoa está falando sobre atualidades, é isso que Machado está falando, ok? Mas esse sentimento é importante, então lembre-se, você sentiria que tem esses caras, esses bandidos italianos lá, que matam um monte de gente, fazem um monte de coisas e são muito católicos, né? Mais uma observação, lembre-se que até século XX, né? Provavelmente até hoje, a gente sempre tem essa imagem do mafioso como sendo católico, né? Tem lá
o batizado, a crisma, né, a primeira comunhão, e é esse evento que toda a família vem, presta homenagem ao chefe da família, né? Bom, agora a gente já sabe bastante coisa sobre máfia, sobre bandido italiano, sobre a Igreja Católica, sobre o Estado italiano também. Vamos abrir um outro vídeo para continuar a leitura.